de 78 a 89, você tem um período de ascensão de lutas no Brasil que é impressionante. Né? E as diretas já, para mim, é uma verdadeira revolução democrática no país. Mesmo que ela não tenha passado, né? Ela não passou, mas ela gerou, de certa forma, a Constituição de 88, que o PT votou contra, assinou, mas votou contra e hoje defende, porque a gente vê que é um documento importante. Ah, porque assinou contra na época porque achava muito conservadora. Exatamente. Toda a esquerda achava que era uma Constituição conservadora. Sim, que estava na mão da elite de sempre. Porque né? ali havia o Centrão no Congresso Constituinte. Era uma Constituinte congressual e o Centrão dominou. Então o PT votou contra. Só que em 89 é derrotado eleitoralmente dessa Revolução Democrática, ela é derrotada, mas deixa frutos. Só que em 2002, quando o PT ganha as eleições, acho que é um movimento contrário. Porque o PT se enfraquece do ponto de vista das bases sociais, mas ganha eleição em 2002. E aí tem uma série de razões. Mas por que se enfraquece? Ele se enfraquece porque, primeiro, as categorias fundamentais da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, que é fundada em 83, que eram os metalúrgicos do ABC, os bancários de São Paulo, servidores públicos também em vários lugares do país. Essas categorias perdem muito peso. Né? Em parte pela robotização, terceirização, automação bancária, as privatizações, terceirizações em serviço público, tudo isso enfraquece o sindicalismo. A igreja também. Ela se torna mais conservadora. Com o papado do João Paulo II, a teologia da libertação e a igreja progressista perdem força. Não à toa o Boff foi perseguido, ele contou aqui na provocação. Símbolo. Foi 2 vezes para a cadeirinha do Galileu lá. Foi condenado ao silêncio obsequioso. Exato. Né? E, além disso, você teve em São Paulo a divisão da Arquidiocese de São Paulo, né? E que tirou o poder do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um cardeal né, progressista. E a gente não pode esquecer uma coisa fundamental, que você viveu, eu vivi, e nós todos estamos vivendo. O Brasil passa por uma transição religiosa. Ou seja, parte daqueles que você viu na periferia de São Paulo apoiando nos anos 80 as causas do PT, mas não só, hoje estão cooptados pelos neopentecostais, né? Exatamente. O número de neopentecostais na periferia talvez esteja superando de católicos em alguns lugares. Ainda não no conjunto da população brasileira, os católicos são maioria, mas uma maioria bem mais moderada do que era em 80. Bem mais moderada, é mais reacionária do que, né? Então, a gente viveu essa transição religiosa que muda a configuração do PT. A gente viveu uma mudança produtiva. A gente tinha um país com indústria em 80. Eu me lembro que na década de 80, você entrava num mercado ou numa loja, em qualquer lugar, tudo que você olhava era mais ou menos feito no Brasil. Desde martelo, prego, eletrodoméstico, roupa, sapato. Hoje, acho que é quase tudo feito na China, né? O que a gente está vestindo, o que a gente usa. Mas o Brasil ainda era um país relativamente industrializado. Então, a gente viveu nesse período de 80, 85, mais ou menos até hoje, um processo no qual acho que a indústria de transformação perdeu quase, 2/3 do seu peso no PIB. Isso afetou a classe operária, base do PT. E afetou também a possibilidade do PT fazer política desenvolvimentista quando chegou ao governo. Então você tem a transição religiosa, uma transição demográfica também. População envelhecendo. Nós estamos vivendo essa transição demográfica agora. Quando as pessoas falam, o PT é um partido envelhecido. Eu concordo. Você olha para essa foto aí, né? Eles, assim, os mais velhos estavam entre os 30 e os 40 anos, esses sindicalistas. Claro que havia intelectuais um pouco mais velho. Não, havia lá Sérgio Buarque de Holanda, né? Antônio Cândido já estava com idade avançada. Você tinha alguns, Mário Pedrosa, eram os grandes intelectuais da época já velhos, mas o PT era um partido de jovens. Mas o Brasil está deixando de ser um país de jovens.